Vamos lá. Zelando pela unidade das equipes, falando da reunião de equipe, que vai ser o nosso primeiro assunto, nós temos esses momentos que estão colocados dentro dos manuais. Uma reunião de equipe deve ter os 5 momentos, né? Isso é prático e que vocês sabem de cor essa situação. Roteiro da reunião e reunião preparatória. Todas as equipes devem trabalhar em cima dessa orientação. Tem que ter um roteiro. Não pode ficar da forma, vamos nos reunir, não tem sequência, e aí começa a criar justamente os desvios, né? Muitas equipes não fazem, às vezes, aquela calendário anual das atividades. Isso é um outro erro, deve ser corrigido. Todo o setor e também as equipes devem fazer o calendário de reuniões. Marcar as datas das reuniões. Se vai haver uma mudança durante o ano, aconteceu, faz a mudança. Mas, para evitar, não posso, hoje, mas vamos mudar para amanhã, e aí começa todo mundo junto. Isso tem que ser um cuidado de vocês. Temas de estudo deve ser feito em casal e entregue por escrito. Já comentei ontem a importância das respostas escritas. Por que se tem que ter resposta escrita? Todas as equipes do seu setor estão respeitando essas orientações? Isso vai ser o tema da próxima resposta de vocês, no próximo reunião de grupos. Então, tudo que vai ser tratado aqui, vocês vão conversar um pouco, trocar experiência no próximo curso. Então, a gente vai chamar o padre Flávio Cavallo, que vai tratar esse assunto da reunião de equipe com vocês, nesse primeiro momento, ok? Boa tarde para vocês. Boa tarde. O assunto é reunião de equipe. Constatou-se que há uma variação bastante grande entre as diversas equipes, não só aqui na província, mas também pelo Brasil afora. Eu testemunho isso do Amazonas, do Ceará, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Por onde andei, encontrei reunião de equipe de todos os jeitos possíveis. Não se trata de dizer, como foi levantado, de certo ou errado. Vamos tentar ver e chegar depois a um acordo quanto ao que é melhor para a sua equipe e para o movimento. Primeiro ponto, a realidade. Uma pequena amostra da realidade que nós temos. A partir desses roteiros que nós recebemos, não foram muitos, mas é possível a gente perceber que há uma situação de grande variedade. Nós podemos notar nessas equipes o seguinte: em primeiro lugar, nós temos acréscimos de elementos além daqueles que são propostos oficialmente pelo nosso movimento. Como exemplo, a equipe que termina com um abraço de paz, outras equipes que começam logo no início da reunião com uma consagração à Nossa Senhora, a entronização da Bíblia e da imagem até em procissão. Nós temos um momento com Maria, muito repetido por aí afora, geralmente lá pelo meio das reuniões. Temos outras equipes que fazem uma oração especial, muitas vezes até bastante grande, a Nossa Senhora daquela equipe. Há outras equipes que fazem uma oração antes de depositar a contribuição da reunião. Há equipes que, para a hora da oração espontânea, introduziram o costume de cada um segurar um crucifixo que vai sendo passado de ponto em ponto. Há outras equipes que fazem uma procissão das intenções e das ofertas, levantam-se e vão pela sala levando a contribuição. Note bem, não se trata de dizer isso está errado ou não.
O que eu chamaria a atenção logo de começo, vamos saber distinguir bem o que é proposta da equipe, proposta do movimento, e o que é a ideia da piedade pessoal de um responsável de equipe que vai introduzindo suas devoções. Durante 5 anos aquilo se implanta na equipe. Os casais novos podem até torcer o nariz, mas paciência, vou aceitar, porque é assim. Ontem, ainda conversando com um conselheiro espiritual, estava aí presente, ele estava me dizendo que estava meio desesperado, porque a reunião demorava de 4 a 5 horas. Ficou espantado quando eu disse que as minhas reuniões demoram 2 horas no máximo. E ele disse, eu pensei que a proposta das equipes fosse essa, de reunião de 4 horas em seguida. Há ponto importante na reunião de equipe, que é a oração, a meditação. Até aí nós encontramos certos costumes estranhos, pelo menos. Não estou criticando, estou só constatando. Só o conselheiro espiritual é que faz a reflexão. 3 casos em 24. Não se faz normalmente a oração espontânea depois da reflexão. Os casais levam a reflexão por escrito. Um é sorteado para apresentar a sua reflexão. A oração espontânea é feita em forma de oração comunitária, uma longa oração, o que não está dentro da proposta do movimento, como a gente vai ver logo mais para frente. Há uma mistura de oração espontânea e de intenções, inclusive o aspecto de oração espontânea fica tanto sacrificado, quando de repente o que está ao seu lado me mete na mão um crucifixo e você tem que segurar, e agora você tem que fazer, agora você tem que fazer cara de piedoso. A oração litúrgica também não está sendo bem compreendida. Em vez de oração litúrgica, vamos dizer logo que ele deveria ser, faça qualquer outro tipo de oração. Cada casal pode apresentar só uma intenção. As intenções gerais são apresentadas em 4 dessas 24 equipes em forma de uma oração comunitária, uma longa exposição a ouvir o Senhor, como se faz na hora da missa. Quanto à partilha, também a gente nota alguma coisa interessante. Muitas vezes a partilha não é feita sobre os pontos concretos de esforço. Nesses 24 roteiros deste ano, nós notamos que pelo menos 3 equipes chamaram de partilha aquela troca de opiniões pedida pelo tema do ano. Aliás, o tema do ano, deste ano, trouxe um grande problema. Misturou tema de estudo com o andamento da reunião. Vai ser preciso tomar cuidado aí para frente, vejo eu. Então, houve 3 desses 24 exemplares que fizeram partilha sobre o tema do ano e não sobre os pontos concretos de esforço. Ainda a equipe que usa uma folha de partilha, em vez de fazer a partilha falando da sua experiência de vida, simplesmente deixam ali uma folha, uma planilha preenchida. E agora até que é prático com Excel, fica mais bonito. Uma outra equipe faz um preenchimento de
petition, e na partilha só fala quem quer falar. É uma pequena amostra da realidade. De novo, sem crítica. E se de vez em quando eu digo alguma coisa, é só para vocês acordarem. Segundo passo, então, em nossa reflexão. O que nos dizem os textos oficiais do movimento? Em primeiro lugar, vamos tomar o guia das equipes, que de certa maneira condensa tudo quanto foi escrito antes. A reunião, diz o texto, desenrola-se em 5 partes. Um tempo suficiente deve ser dado para cada uma dessas partes. 5 partes. Se para cada uma nós dermos 20 minutos, já vamos ter 1h40. 2 horas vão possibilitar, então, dar um tempo razoável para cada uma dessas partes. Quais são elas? A refeição, a oração, a partilha sobre os pontos concretos de esforço, a coparticipação e a troca de ideias sobre o tema de reflexão. O texto da guia diz: essa ordem pode ser modificada de acordo com a vontade da equipe. Então, a sequência é livre. O que se recomenda tradicionalmente é que o momento da oração ocupe um momento privilegiado e não fique deixado para as beiradas da reunião. O centro da reunião é a oração. Esse é o ponto mais alto da reunião. O texto diz: o tempo da oração começa pela leitura lenta, em voz alta, de um texto das Escrituras. Vem depois um tempo de silêncio para acolher interiormente e meditar a palavra do Senhor. Leitura lenta, clara, um tempo de silêncio, e agora cada um expressa seu pensamento sobre o texto em forma de oração compartilhada. Não se trata de fazer uma exegese no texto, mas de dizer o que isso significou para a minha vida, e diante dessa percepção eu vou fazer a minha oração pedindo ajuda, pedindo força, agradecendo, louvando, conforme for o caso. É Deus que nos fala pela voz de nossos irmãos. É um momento de escuta da palavra, não só pela leitura, não só pela reflexão própria, mas também pela palavra dos irmãos. Por isso é que se deve reservar um tempo suficiente, generosamente suficiente, para a reflexão e para a oração. E o texto lembra ainda: o silêncio, depois de cada meditação apresentada pelo equipista, por um irmão equipista, esse silêncio é também oração. Não ter medo, então, do silêncio. Deixar a coisa fluir tranquilamente. O tempo de oração termina com uma oração litúrgica. Tradicionalmente, inclusive, está para ser publicado um texto do casal lá de Piracicaba, Regina e o Carlos Eduardo, recuperando a ideia da oração litúrgica. E desde a carta das equipes sempre diz:
É uma maneira de essa pequena comunidade se unir à grande comunidade igreja. Por isso, oração litúrgica, textos da própria liturgia. Por exemplo, Pai Nosso, o Magnífica, ou um canto tirado da liturgia, um salmo. Então, alguma coisa de oração oficial. A oração litúrgica, então, não deve ser inventada. E nesse ponto eu bato no peito, porque tempos atrás, a turma do Antigo Testamento se lembra, quando eu era na equipe da carta mensal, lá por 94, 95, eu não sabia disso. Então eu juntava orações assim, de origem diversa para esse momento. Peço perdão e penitência. Nós temos também um texto que foi publicado há pouco tempo pela IRI, texto preparado por uma equipe satélite, a reunião de equipe. Tem duas caras. Sugere uma oração antes da partilha. Sugere. Mas a turma que preparou esse texto já está introduzindo uma novidade. Quem quiser fazer uma oração antes da partilha, faça. Mas não é obrigatório, não é da tradição das equipes. Esse mesmo texto, aqui eu vou aproveitar porque já está aí em seguida, esse mesmo texto sobre a reunião das equipes, diz o seguinte sobre o tema de estudo, que deve ser então repetido na reunião. O texto diz a escolha do tema de estudo. Além do tema proposto, preparado pela equipe responsável internacional ERI, cada equipe poderá escolher outros documentos relacionados com o carisma das equipes de Nossa Senhora. É importante lembrar que qualquer documento escolhido deverá ser usado durante o ano. Isso quer dizer, a equipe escolhe o tema desde que seja sobre o carisma das equipes, ou seja, sobre a espiritualidade conjugal. Mas não pode ficar pulando de lá para cá, aproveitando o texto, os artiguinhos que apareceram nessa ou naquela revista. Deve ser, durante o ano, uma reflexão seguida, concatenada. O objetivo desse tema de estudo deverá ser sempre ajudar o conhecimento e o aprofundamento da fé. Qualquer que seja o assunto abordado, uma pergunta, por vezes implícita, deverá nortear nossas reflexões. No tema de estudo, qual é a pergunta fundamental? O que nos diz Cristo sobre esse ponto? Qual é a luz que ele joga para nós sobre esse tema? O tema de estudo tem que ser muito bem cuidado na reunião de equipe. Se for preciso, deixe de lado todos os penduricados, todos os enfeites colocados, mas concentre-se na oração e no tema de estudo. São dois pontos fundamentais. Nesse texto, a reunião de equipe, a apresentação de um roteiro para a reunião. Agora, eu notei, eles esqueceram de, no roteiro, colocar a oração litúrgica. Na próxima edição, eles precisam corrigir. Então, diante dessa realidade, eu gostaria de fazer algumas considerações. Os textos oficiais, a tradição das equipes de Nossa Senhora, apresentam para nós uma reunião objetiva, quase seca, sem
enfeites, mas que procura ir direto a uma resposta às necessidades do casal. Os textos oficiais dão um destaque fundamental para a oração, a escuta da palavra e a oração na reunião de equipe, sem pressa, com a participação de todos. Um ou dois dos roteiros que eu pude receber dizem que o conselheiro espiritual é que faz a reflexão e os casais simplesmente escutam. Esse não é o projeto, essa não é a proposta. Já na meditação começa um processo de partilha, de ajuda mútua para aprofundar e viver aquela proposta de Deus. Temos de salvar então na reunião oração, o tempo de oração, o tempo da partilha de vida sobre os PCS. Cada casal procurando ajuda para receber e ajuda para oferecer. Não se trata apenas de um controle de planilha. É momento de abertura, de ajuda mútua, de troca de experiências. A coparticipação fraterna da vida dos casais. Acho que vocês já perceberam, geralmente a coparticipação está sendo, na maioria das equipes, sacrificada. Porque já ficou lá para o final, então não. É para você falar do que você está vivendo, das suas angústias, das suas esperanças, da sua caminhada, do seu projeto de vida como casal cristão. Isso é o importante, muito mais importante do que fazer a oração pelo conselheiro espiritual. Muito mais importante do que essas orações acrescentadas. Muito mais importante do que o momento com Maria, o nome que dera isso. Vamos nos concentrar nesses pontos fundamentais. Se queremos fazer outras coisas, é claro, você é livre, a equipe é livre, mas esses pontos não podem ser sacrificados. Por isso, é que parece que esses acréscimos mais comuns que nós vimos até agora, consagração, entronização da Bíblia, procissão inicial, oração à Nossa Senhora da equipe, oração da contribuição, oração da partilha. Tudo bem, mas isso vai aumentar a duração da reunião, vai tornar a reunião muito marcada por um devocionalismo. As equipes são muito, digamos assim, econômicas. Não há muito lugar para sentimentalismo religioso na proposta das equipes. Talvez exatamente por isso que algumas pessoas mais piedosas tentam pôr um pouquinho de açúcar para tornar mais fácil engolir as pílulas meio amargas que o movimento apresenta para nós de vez em quando. A liberdade quanto à ordem dos itens. E, repito, também para você acrescentar alguns elementos próprios da equipe. Mas, esses elementos acrescentados pela equipe têm de ser apresentados levando-se em conta que, primeiro, que isso seja feito por decisão de todos. Eu me lembro uma equipe minha, de repente apareceu uma oração pelo conselheiro espiritual. Eu disse, agradeço muito se vocês todo dia fizerem uma oração por mim, mas não aceito que vocês acrescentem isso da reunião de equipe.
seja por decisão de todos. Não seja uma decisão para sempre. Fique claro que se trata de elementos livres, que não sejam apresentados como elementos oficiais do movimento. De vez em quando, ao introduzir alguma coisa, ótimo. O perigo é quando isso se torna um rito obrigatório a ser repetido sempre por todos, queiram ou não queiram. Não, desculpe, entre parênteses, não me levem a mal. Não queiram transformar a reunião de equipe em reunião devocional de outros movimentos. A reunião de equipe não é um encontro de carismáticos. Também não é um encontro de irmãos da Ordem Terceira de São Francisco ou da Ordem do Carmelo. Sabe? Vamos respeitar. Padre Caparel, nesse ponto, eu admiro. Ele é objetivo, ele é seco, ele vai direto na coisa. E ele ensina o casal a caminhar com os pés no chão e não com a cabeça nas nuvens. Esses elementos acrescentados não podem diminuir, repito, esses elementos acrescentados não podem diminuir o tempo reservado para a leitura bíblica, para a reflexão, para a oração espontânea. Esses acréscimos não podem espremer o tempo reservado para a partilha de experiência na vivência dos pontos concretos. Não pode diminuir o tempo reservado para a coparticipação. Não pode diminuir o tempo reservado para o tema de estudo. E sempre levar isso em conta, que a reunião não demore mais do que um tempo razoável e suportável, principalmente dentro da nossa realidade. A maior parte dos equipistas saem do trabalho para as 8 ou 8h30 começar uma reunião de equipe. Vamos ser realistas. Vamos fazer a coisa da melhor maneira possível. Tanto mais que aumento no tempo raramente significa aumento de produção e de eficiência. Geralmente, aumento do tempo significa embromação, conversa paralela, divagação. Eu estou correndo o risco hoje de ficar antipático. Que esses acréscimos, se forem usados, que eles não fechem a porta para o futuro. Eu não estou dizendo que a equipe não pode ter criatividade. Eu estou dizendo que a equipe não pode ter criatividade apenas uma vez na vida e continuar sempre repetindo a mesma coisa bonita que descobriu uma vez. Se você for econômico na organização da sua reunião, no traçado do seu roteiro, você vai sempre ter possibilidade de vez em quando, surpreender os seus irmãos de equipe com alguma coisa que lhes chame a atenção. Uma experiência pela qual minha equipe passou, nós percebemos que estava havendo divagação demais. O casal responsável e o casal animador e o conselheiro tinham diante de si um roteiro com uma previsão, com um cronograma, que a gente procurava então cumprir, sem ser material em cima dos segundos, mas dando um tempo razoável. Parece, estou terminando,
Parece que alguns pontos devem, então, ser repensados, para ir mais para frente chegarmos a uma decisão. A oração, depois da reflexão bíblica, seja de fato espontânea, seja respeitada a atitude de alguém que não quer fazer. Ninguém é obrigado a fazer aquela oração. Exatamente por isso que ela é oração espontânea. Respeite. Por isso mesmo, quem sabe, o melhor é não fazer em forma de sequência. Sabe? Respeite essa atitude. Cuidado com elementos de constrangimento. Repito, segurar o crucifixo ou ficar de braço erguido, que estabelece um constrangimento, principalmente meus senhores irmãos homens. Acho que vocês ficam bastante constrangidos de vez em quando com certas coisas da piedade, não fico? Eu, pelo menos, fico. Eu não sou capaz de bater palmas, eu não sou capaz de me requebrar com ritmo. Entende? Eu não sei, eu tenho uma espécie de pudor espiritual. Eu acho que isso deve ser respeitado, sabe? Não é porque eu balanço o braço para lá, para cá, que eu estou rezando melhor. Quem quiser, uma vez uma freira veio e disse: padre, eu acho que a gente tem que ir para um lugar de pé, porque é a atitude mais condizente com a dignidade do cristão. Eu falei: irmã, não vou nem discutir. Porque se a senhora quiser com um lugar de ponta cabeça, pode. Se quiser com um lugar de barriga para cima, pode. De barriga para baixo, pode. Nada disso é importante. Eu me importo, eu me incomodo, vamos virar a palavra, eu me incomodo com certos alambiques, certos enfeites penduricários que vão aparecendo na liturgia, certo? Nós não devemos querer impor aos outros o nosso sentimento, a nossa maneira de nos expressar e de nos relacionar com Deus. Segundo ponto importante, que a reflexão bíblica não seja feita só pelo conselheiro, nem necessariamente por todos. Depois da leitura, depois do tempo de silêncio, você tem a sua contribuição que você se sente inspirado a dar. Uma contribuição que seja de fato contribuição. Desculpe a expressão, mas que não seja simplesmente injeção ou repetição do que já foi apresentado por outro. As intenções, retomando um pouco a história dessas intenções. Tradicionalmente, nas reuniões de equipe, os casais e o sacerdote apresentavam as intenções. Ou seja, eu estou com essas preocupações, estou com estas necessidades. Eu peço a oração não apenas da equipe, eu peço a oração das equipes do mundo inteiro. Nós somos um só corpo. Eu peço que as orações das equipes todas, pelo mundo todo, venham atender às minhas necessidades e apresentar a intenção tranquilamente pela minha sogra que está correndo perigo de vida. Não precisa contar a história da doença. Peço a oração das equipes pelos desempregados da família. Não precisa fazer história, certo? Então, peço as orações das equipes pela saúde da minha família, pela nossa equipe, pelos casais responsáveis. E é claro, se alguém já apresentou uma intenção, você não precisa repetir. Que essas intenções, a apresentação das intenções, seja feita então de forma concisa, sem muitas justificativas,
que podem ser apresentados, se for o caso, na coparticipação. Não façam a sua apresentação da sua intenção com certos galhos. E antes de cada pedido da oração dos fiéis, na missa fazem toda uma pregação. Desenvolve todo um tema político para depois pedir: Senhor, salvai o Brasil. Essa não é a hora. A oração litúrgica foi pensada para ser forma de participação na oração da igreja. Vamos então usar textos litúrgicos para nos unir à oração oficial da igreja. Que a partilha não se reduza ao cumprimento de uma planilha, ao preenchimento de uma planilha. Cuidado, repito, para não ceder ao devocionalismo. Esse está sendo o grande problema da igreja no Brasil. Em vez de nos concentrarmos no Evangelho, nós estamos criando televisões para fazer a bênção da água. Una sua mão à minha, vamos agora tocar na imagem de Nossa Senhora para transmitir a vocês. Nós estamos criando uma televisão de sacristia para desenvolver a devoção ao São Francisco, a Santa Barnabé e o Evangelho. Que hora? Entende? Então, esse é um perigo. Vamos nos agarrar ao Evangelho. Pão, pão, queijo, queijo. Vamos deixar fora tricotes, rendas. Os padres, ou principalmente os bispos, gostam de rendas, né? É só vir aqueles paramentos, né? Vamos lá deixar para eles as rendas e os tricotes. Vamos nos apegar ao cerne do Evangelho. No nosso tempo, nossa vida é muito curta. Não vamos perder tempo com coisas secundárias. Cuidado para não ceder ao devocionalismo dentro das equipes. Termino dizendo: a reunião de equipe é uma reunião de negócio. Tem um roteiro, tem um objetivo, tem seus caminhos, tem seus meios. Ela tem que ser eficiente, eficaz. Não é para a gente se divertir, não é para perder tempo. Nós queremos resolver. Resolver o quê? Como vou ser santo e perfeito vivendo a minha vida conjugal, matrimonial. Uma parte, pelo menos, do que eu disse é a opinião minha. Dou a mão na palmatória. Quem quiser brigar, eu estou pronto a brigar. Agora, pelo menos as partes com textos oficiais que eu apresentei, esses não são meus, esses são certo. Amém.